Olá, muito boa noite. Estamos aí fazendo os ajustes iniciais para poder transmitirmos essa live. Essa live é da Igreja Batista Nacional da Esperança. Meu nome é José Carlos e eu sou um dos pastores desta igreja. Temos aí alegria, muita alegria nesse dia, 1º de julho de 2020. Um dia muito especial. Hoje é o dia do aniversário do meu primeiro neto, João Pedro, a quem mando um beijo gostoso, cheiroso. E também quero mandar um abraço especial para amigos e irmãos que estão espalhados por aí, por aqui, por ali, por acolá, né? Então, quero dar boas-vindas aí, pessoal que já está chegando. Eldon, amém, glória a Deus. Eldon daqui a pouco tem aula e nós vamos daqui a pouco estar conversando um pouco sobre: você tem medo da morte? Uma pergunta que a gente reflete sobre ela quando a gente ouve falar da questão do Covid, de como ele está avançando. E aí, então, eu gostaria de compartilhar um pouco, brevemente, essa live nossa como Igreja Batista Nacional da Esperança. É uma oportunidade de dar um abraço nos nossos irmãos que estão distantes, que estão isolados, né? Nesse momento de isolamento social. E então nós estamos aqui para fazer isso. Cuidado pastoral. Então vamos aguardando aí alguns instantes para a chegada de alguns irmãos. Nosso irmão Eldo já está fazendo aí a comunicação para os irmãos, para que eles possam estar acessando aí a nossa live, que dentro de alguns instantes, às 20 horas, estará iniciando. Eu escolhi aqui cantar os hinos do cantor cristão. Eu aprendi com meu pastor, José Jorge de Oliveira Júnior, a amar o cantor cristão. E é interessante que os meus filhos também aprenderam a amar o cantor cristão. Seja bem-vinda, irmã Andréa. A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vinda. Opa, tem mais gente chegando. O pastor, ele está tendo aí dificuldade. Ah, sim, irmã Vanusa, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vanusa, Emanuel, Lohane, né? Nicole, que família linda essa família, né? Glória a Deus. E Andréa, manda lá um abraço lá para irmã Maria Domingos, irmão Simonal, para Lídia, para Vitória. Amém? Então, vamos aqui cantando o hino. Confiança, 368 do cantor cristão. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sobre a cruz morreste para me salvar, tudo padeceste para me livrar. Ó Jesus bendito,
grande Salvador. Só em ti confio, grande Salvador. Só em ti confio, grande é teu amor. Nunca desprezaste nenhum pecador. Todo que contrito já te procurou, pela tua graça salvação achou. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Se em ti confio, Salvador fiel, nunca abandonaste, pois teu Israel. Tu és excelsa graça, nunca faltará. O quem te confia não perecerá. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sempre em ti confio, grande é teu poder. Dos inimigos podes bem vencer. Salve bem seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo teu amor. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Amém? Fazer uns ajustes aqui só, baixar um pouquinho a tela aqui, vamos ver. Bem, deixa eu ver quem mais já chegou. Minha irmã Fernanda, pastora Fernanda Leles, está aí nos acompanhando na live. Aleluia. Amém. Nós estamos aí para falar sobre: você tem medo da morte? Eu já encontrei com algumas pessoas que desejaram a morte, não com um sentido assim de acabar com dar cabo com da própria vida, não, mas pessoas que entenderam que já haviam cumprido a missão, já haviam vivido já por bastante tempo, e entendiam que já era hora de encerrar a sua passagem terrena. E quando se é novo, a gente tem muitas curiosidades, então a gente não pensa nisso. Mas o medo da morte, ele é comum, não é algo desesperador, porque na verdade tudo quanto é novo para nós, a gente a princípio fica um pouco receoso, né? Não é aquele medo, aquele pavor, aquela coisa assim, porque a morte ela é iminente quando ela chega, né? Por isso, mas daqui a pouco eu só estou dando um instantezinho aqui, eu acho que para dar hora de chegar, aí 8 horas,
Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Por favor, pode dar uma informação aí para mim, se vocês estão me ouvindo bem. Se estiver ouvindo bem, dê um joinha aí. Amém? Por favor. E nós tínhamos voltado a fazer o culto, a celebração na igreja, e fizemos isso até quarta-feira, semana passada. E aí no sábado nós recebemos aí a informação de que houve uma necessidade de um retrocesso. E conforme a presença das pessoas da igreja, e não querendo trazer nenhum peso, nenhuma preocupação maior, nós preferimos então que na quarta-feira nós façamos a live, até dar segurança para todos, e no domingo nós estaremos lá, mas com um grupo reduzido na igreja. Nós temos aí, dentro do espaço da igreja, um número de 15 pessoas, a segurança está garantida, né? Até hoje nós tivemos no máximo 13 pessoas, então nós não ultrapassamos, 13 pessoas no todo, né? Mas então, dizer para você que no domingo nós estaremos sim. Nossas irmãs Janaína e Jaciene, elas têm esse desejo de estar junto, são companheiras. Elas realmente têm um apreço, uma alegria de estar conosco na igreja, e questionam, né? Pastor, vamos lá. E os primeiros 2 meses que a gente ficou sem nenhuma atividade, 3 meses, para elas foi bem difícil. Bom, já estamos aí, mais uma vez saudar minha irmã, pastora Fernanda Leles, irmã Vanusa e irmã Andréia. Amém? Estão ouvindo bem? Ok? Obrigado. Amém? Vou cantar o hino 380. Esse hino, para mim, ele tem um significado especial. Foi a primeira vez que eu desejei aprender a cantar os hinos do cantor cristão. Na época, lá pelos idos de 81, nós íamos aos cultos das casas e sempre se cantava os hinos do cantor cristão. E seja bem-vinda aí, irmã Sônia. Amém. Sônia Maria da Costa. Se vocês tiverem com dificuldade de ouvir, é porque a cachorra está latindo ali. E aí, então, dificulta um pouco o barulho. 380, então, foi o primeiro hino que fez com que eu tivesse o desejo de aprender a cantar os hinos do cantor cristão. Qual o adorno desta vida? É o amor, é o amor. Alegria concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este meigo amor, com suspeitas não se alcança, doce amor, doce amor. Confiança, ai do amor, pois mostremos tolerância,
muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância, murcha e mata o amor. Ainda quando for custoso, no amor, nutre amor, ao irado e muito furioso, mostra amor, não te des por insultado, mas responde com agrado, vence pelo amor, não te irrites, mas tolera com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, desavenças e rancores não convém a pecadores, salvos pelo amor. Pois, irmão, ao teu vizinho mostra amor, o valor não é mesquinho deste amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para os céus nos chama, onde reina o amor. Aleluias. Em 1 Coríntios capítulo 12, o último versículo, Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios e ele escreve assim: agora passarei a falar sobre o mais excelente dos dons. No capítulo 12 ele fala sobre os dons espirituais. E no capítulo 13 ele fala sobre o mais excelente de todos os dons. No capítulo 13 ele disse: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada serei. E o amor é a essência da vida. Talvez você não saiba, mas a razão de nós estarmos vivos hoje, a razão de nós estarmos aqui desfrutando de todo esse universo, é amor. Um amor sem medida, sem igual. O amor de Deus. Amém? Então, nós vamos orar. E eu estou vendo aí que minha mãe, né? Maria Lélia está aí. Mamãe. E eu queria ver, se você que está vendo aí pelo Facebook, compartilha aí o nosso para que outras pessoas das suas amizades, dos seus conhecimentos, possam participar conosco. Amém? Então compartilha aí, por favor. O nosso interesse não é outro senão falar da graça de Deus. Boas novas, Evangelho, a palavra de Deus. Vamos orar então? Te agradecemos, Deus, por este dia. Bendizemos porque o Senhor é bom e a misericórdia dura para sempre. Agradecemos, ó Deus, pela saúde, pelas forças, pelo ânimo, pela alegria de viver. Te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelo pão de cada dia, pelo sustento, por nos guardar em segurança, Senhor, em saúde. Muito obrigado. Senhor, também sabemos que há outros que estão padecendo necessidades, há outros que estão padecendo suas dificuldades. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tem compaixão, Pai de amor, Deus vivo, Deus onipotente, Senhor Deus excelso, Senhor Deus sublime. Tem misericórdia daqueles que estão,
Senhor, passando por dificuldades na vida financeira, por causa do desemprego, por causa, Senhor, de ser desregrado no controle das finanças. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Senhor, daquelas famílias que passam por necessidade de alimento, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai querido, a sermos instrumentos das Tuas mãos para que possamos cooperar com essas pessoas também. Deus, tem misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia daqueles que estão enfermos, aqueles profissionais da saúde que estão trabalhando de uma maneira exaustiva, Senhor, ó Pai, uma maneira até mesmo, Senhor, arriscada, dando a sua própria vida para salvar a vida de outros. Tem misericórdia, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós, ó Pai querido, queremos colocar diante do Senhor cada pessoa que está ao alcance, ó Pai querido, da nossa voz, da nossa mensagem por meio desta live, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o Deus que sonda e conhece o coração. Pai, o Senhor é o Deus que faz muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Onde quer que haja uma pessoa agora, Senhor, que esteja precisando da Tua graça, da Tua misericórdia, Deus, que a misericórdia do Senhor, que o favor do Senhor alcance essa vida agora, que o socorro do Senhor venha de imediato, que a graça do Senhor venha superabundar nessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos, nesse mês de junho, começando na nossa igreja, uma estação chamada Estação Comunicativa. Nós já tivemos 2 estações. A primeira foi apaixonante, né? E a segunda nós terminamos agora. E estamos começando a estação comunicativa, que é de comunicar, de falar, de procurar chegar até as pessoas com a mensagem do Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Então não é uma comunicação com chicote na mão ou com um pré-julgamento, não. É comunicar a graça. As 2 músicas que nós cantamos falam. A última falou do amor, o amor que, conforme 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, diz: tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, estamos começando aí a estação, no mês de julho, da comunicativa, igreja comunicativa. Julho, agosto e setembro. Depois, a última estação será outubro, novembro e dezembro. Tivemos essa estratégia, fizemos os projetos, os planos para o ano de 2000, e não só nós, mas todos nós fomos aí, nesse momento, com a agenda totalmente mudada por causa dessa questão que nós estamos vivenciando, que é o isolamento. Esse período de se aquietar, de ficar mais quieto, de ficar em casa mesmo, né? E se você puder, fique em casa. Se você sair, saia com segurança. Use máscara, tá? Mantenha a distância. Zele pela sua saúde, para que você também possa ajudar outros. Se cada um de nós cuidarmos de nós, os outros também estarão. Amém? Pois então, estamos lendo, nessa semana, começamos aí a leitura da carta aos Hebreus. Eu já, numa live, falei sobre essa carta. Essa carta aos Hebreus é uma carta cujo autor ele é conhecido. Alguns pensam, querem atribuir essa carta ao apóstolo Paulo, mas não há segurança para isso. Mas o fato é que essa carta ela está direcionada para tornar conhecido de maneira notória que Jesus Cristo é o Messias, o enviado do Pai, que ele é o cumprimento da promessa. O povo hebreu viveu há muitos anos atrás,
lá na região de Ur, lá na região da Caldeia. O povo hebreu viveu muitos anos atrás lá, e agora, quando a carta é escrita, já não tinha mais a identidade do povo hebreu, porque nós tivemos aí alguns. Primeiro foi Hebreus, depois Israel, e agora o povo judeu, né? Mas eu não quero me ater a isso, não. A pergunta que eu fiz no princípio é: você tem medo da morte? Você teme a morte? Eu um pouco que já respondi isso quando eu falei assim: sim, todos nós temos certos receios, talvez não chegue a ser medo, mas receio por alguma coisa que a gente desconhece, né? Mas o fato é que nenhum de nós precisamos temer a morte. Eu disse até que conheci algumas pessoas que, até por já ter vivido um número de dias, né, já tem uma idade avançada, pensavam que a morte estava tardando. Eu ainda conheço pessoas assim, pessoas que me são caras, que eu amo, e eu entendo essas pessoas. Elas pensam assim que o que espera, o porvir, é melhor do que se está vivendo. Porque, na verdade, essas pessoas, elas vivenciaram uma vida de atividade, de trabalho na obra de Deus, de se entregar, de se doar, e agora elas já se sentem assim como que não estão produzindo mais frutos. Mas, na verdade, a própria imagem delas já é um fruto. Outro dia eu postei no Face uma foto minha com o pastor Israel Afonso de Souza, que foi meu professor no seminário, no CEBEJ, uma referência para nós como Convenção Batista Nacional, no ministério, um homem realmente digno, de bom testemunho, uma família abençoada, e que é para nós uma referência, é para nós um exemplo. Mas a questão é: por que eu tenho medo da morte? Não eu, no caso, a pessoa pode dizer: por que eu preciso, por que eu passo por esse medo da morte? A primeira coisa que eu posso dizer para você, que nós tememos a morte, é porque nós não temos certeza, segurança do que virá depois. Isso, a insegurança, ela gera medo. Toda insegurança gera medo. Uma pessoa insegura, ela vai procurar alguma coisa para firmar. Quer seja uma madeira, quer seja uma arma branca, quer seja um revólver, alguma coisa, ela vai querer se garantir. Mas como é que eu posso me garantir sobre o futuro além da morte? Essa carta aos Hebreus tem muito a nos ensinar sobre isso. De imediato, o autor da carta, ele começa dizendo assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, o autor ele já introduz a carta dizendo: olha, Deus falou para nós lá no passado por meio dos profetas. E isso para o judeu, para o povo, era uma segurança. Eles sabiam as experiências que eram narradas de pais para filhos, desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, olha só, e outros profetas. Mas quando eu penso em José, eu já lembro logo do capítulo 50 de Gênesis, que termina com a morte de José. Mas José, olha só, para você ter uma ideia de que nós estamos falando hoje sobre certeza, segurança, sobre a vida depois da morte. José do Egito, quando ele estava à beira da morte, ele chama todos os seus irmãos e ele diz assim:
certamente Deus cumprirá a sua promessa e nos levará à terra que prometeu aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E eu quero que vocês me prometam que quando o Senhor nos tirar daqui do Egito e nós formos para a terra prometida, levem com vocês os meus ossos, para que os meus ossos possam estar na terra prometida. Olha só, vocês estão vendo? Uma pessoa à beira da morte, com plena convicção, com uma fé, com a confiança de que Deus cumpriria a sua promessa. E é isso que eu e você precisamos. É isso que as pessoas precisam. Segurança. A morte pode ser uma preocupação, pode ser uma ansiedade, pode ser um medo para muitas pessoas nesse momento de pandemia. Mas eu digo para você, você pode ter segurança, como José do Egito teve, de não apenas pensar na morte, mas ele pensou assim: levem com vocês os meus ossos, para que os meus ossos possam tocar o cumprimento da promessa. Isso é confiança, isso é segurança, isso é saber que Deus pode fazer mais, muito mais. E então, falando sobre o medo da morte, é isso. A primeira coisa que gera esse medo é a insegurança. Porque você não sabe, você não tem convicção do que vai ser o dia de amanhã, o que vai acontecer depois da morte, mas você pode ter essa convicção. A palavra de Deus nos garante isso. A palavra de Deus nos diz isto. E hoje pela manhã eu estava lendo o capítulo 2, estava lendo de maneira, fazendo uma leitura oral, que nós temos gravado essa leitura no Zap, né? E alguns dos nossos irmãos têm dificuldade com a leitura, então a gente procura ajudar, porque às vezes não que a pessoa tenha dificuldade com a leitura, até que ela vai ler, e a dificuldade de ler e aí então absorver aquilo que está escrito, às vezes torna mais difícil o aprendizado. Então a gente tem feito essa leitura. E aí então, no capítulo 2 da carta, está a narrativa aqui, no versículo 14: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, ele que é Jesus, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Jesus Cristo veio, nasceu como uma criança, cresceu, viveu, e Maria bem sabia sobre, ela guardava no coração dela tudo aquilo que se passava desde o anúncio do nascimento de Jesus, antes dele ser gerado, com a visita do anjo a ela, todo o processo do seu nascimento, os reis magos que vieram para adorá-lo, que ofertaram ouro, incenso e mirra, o anjo falando para que eles vão para o Egito, fiquem lá um tempo, porque procurariam a volta do Egito. Jesus ficando em Jerusalém, uma vez numa visita a Jerusalém, e os pais iam embora pensando que ele estava junto com outros parentes, mas não. Depois tem que volta para Jerusalém, Jesus está lá conversando com os sacerdotes sobre o reino de Deus. E Maria guardava tudo isso no coração dela. E no dia a dia, certamente, ela experimentou muitos milagres. Tanto é que em Evangelho de João, capítulo 2, no casamento, e que Jesus foi convidado para o casamento, a mãe de Jesus e os discípulos dele também foram, e ali Jesus transformou água em vinho, mas antes de transformar água em vinho, Maria chegou até Jesus e falou assim: o vinho acabou. E aí Jesus falou com ela assim: que tenho contigo? Não uma atitude desrespeitosa. Aí nós temos que entender um pouco da questão da tradução, né, como traduzir do original, né, do grego koiné para a nossa linguagem de hoje. Mas aí ela vai e diz para os serviçais:
façam tudo o que ele disser. Certamente ela vivenciou nos dias de vivência com Cristo, experiências que mostravam que ele poderia fazer, interferir naquela situação, naquele casamento ali. E Jesus operou o milagre ali. Então, o texto aqui fala que Jesus, ao morrer, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Lá no Evangelho de João, capítulo 10. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. E aí, então, o medo é ocasionado pela insegurança, por não saber o futuro, por não saber o que virá. Mas eu quero dizer para você que muitas pessoas têm esse sentimento em relação à morte. Mas eu também já vi alguns relatos de pessoas que têm insegurança, por exemplo, quando querem mudar de país, ir para os Estados Unidos, ou ir para Portugal, ou ir para a Europa, lá na Itália, na Espanha. As pessoas também vivenciam um momento de insegurança, de medo. Elas investem um capital na passagem, tem que comprar passagem de ida e volta, para parecer que elas vão voltar, que estão fazendo turismo, né? Investe esse capital, mas tem uma certa insegurança, o medo de que sejam barrados lá na alfândega, no momento lá da chegada lá no país. E a gente sabe da notícia de muitas pessoas que acabam sendo barradas e não conseguem passar, e voltam. Né? No início desse ano, nós tivemos voos assim, de pessoas que estavam vivendo enclausuradas, porque não podiam entrar no país, e voltaram. E aí, então, por que aquelas pessoas elas não puderam entrar naquele país? Porque elas não tinham a licença, a segurança, o passaporte garantido para entrar. E é isso que causa medo, insegurança. Não ter a garantia. Mas a confiança, a segurança que nós podemos usufruir, que eu usufruo, que você pode usufruir, é ter o passaporte garantido. Eu posso te contar assim rapidamente dois momentos em que a morte ela veio e ela não atingiu algumas pessoas, mas não atingiram outras. A primeira está lá em Êxodo, no capítulo 12 de Êxodo, quando Moisés está lá no Egito, querendo tirar o povo do Egito. E aí você que viu algum filme sobre os 10 mandamentos, até mesmo novela, né? E aí, então, em Êxodo capítulo 12, acontece que Deus diz para Moisés: vai, diz a Faraó, que se ele não deixar meu povo ir, eu vou permitir que o anjo da morte venha e passe sobre todo o Egito. E toda a casa que tiver o filho mais velho, o primogênito, vai morrer. Mas aquela casa em que estiver a marca do sangue, como eu vou te falar, você vai dizer para o povo hebreu, para como é que eles devem proceder para poder o anjo da morte não entrar na casa deles. E aí então, Moisés ouviu de Deus como é que deveria fazer. Eles deveriam sacrificar um cordeiro, degolando ele, aspergindo o sangue numa bacia, pegando aí uma esponja, e aí passando naquele sangue, e passando nos umbrais das portas, das casas e das janelas. De forma que o anjo da morte viria naquela noite
passando por todo o Egito, e aonde estivesse a casa com a marca do sangue, a morte não entraria. Mas toda a casa, inclusive o palácio do faraó, que não estava com a marca do sangue, a morte veio e ceifou a vida do filho primogênito, do filho mais velho. E foi uma noite de pranto, de choro, de tristeza, até o ponto que no outro dia os egípcios começaram a dizer para os hebreus: vão embora, senão nós vamos morrer todos, perecer todos. E deram alimentos para que eles fossem embora, deram joias, deram dinheiros para que eles fossem embora. Esse foi um momento marcante. É aí que começou a instituição da Páscoa. Páscoa significa salvação. Um cordeiro era sacrificado em cada casa. Quando era uma família bem pequena, juntava-se uma família maior. Mas naquela noite, eles tinham que obedecer. Tinham que ter passado o sangue nas portas das janelas e das casas, nas janelas das casas e nas portas das casas, e durante a noite eles iam comer aquela carne assada daquele cordeiro. Havia ainda outras minúcias, mas eu não quero me deter sobre isso. Mas todos aqueles que creram, que ouviram a palavra de Moisés e acreditaram e fizeram conforme Deus havia anunciado, não houve pranto, não houve choro, não houve tristeza naquela casa. Não houve medo. E eu quero dizer para você que o medo da morte advém da falta de confiança em Deus. E sabe por que nós tememos, nós muitas vezes não confiamos em Deus? É porque, na verdade, nós não acreditamos em nós. Nós não acreditamos que Deus possa acreditar em nós. Que Deus possa amar alguém como eu, alguém como você. Nós não acreditamos que Ele pode olhar para nós com amor. Como eu disse, meu neto, João Pedro, completando 1 ano hoje. E quando eu olho minha esposa pegando o seu neto, olhando para ele, eu vejo um coração inundado de amor. Quando eu vejo minha filha Clarissa pegando o João, cuidando dele, Júlio, meu genro querido, eu vejo um amor. Sabe, essa falta de acreditar no amor de Deus é como se você não acreditasse que os seus pais te amam. Sua mãe, seu pai. Mas pense, quando você nasceu, você era uma pessoa totalmente indefensável mesmo. Você não tinha como você mesmo cuidar de você. Você era um bebê. E você precisou que seus pais, ou alguém que fizesse o papel deles, cuidasse de você, te alimentasse, tratasse da sua higiene, cuidasse de você e te desse um amor do qual você não tinha feito por merecer, apenas existir. E é isso que eu quero fazer você enxergar agora. Eu quero que você saiba que não há nada que eu e você possamos fazer para que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama. Talvez você pense assim, mas eu já fiz tanta coisa errada. Mas eu me sinto tão distante. Eu não mereço esse amor. E essa é a questão. Ninguém merece. Ninguém merece o amor de Deus. Ninguém merece. É graça. É gratuito. Pergunte
a qualquer mãe, por que ela ama seu filho? Ela diz, porque eu gerei. Ele veio de dentro de mim. E a Bíblia fala que em Adão, Deus criou todos os homens à sua imagem e semelhança. Logo, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos criados em Deus, por Deus e para a glória de Deus. Então, nada do que eu fizer vai fazer com que eu mereça mais amor de Deus. Não. Mas eu posso viver uma vida distante de Deus. Eu posso viver uma vida indiferente à existência de Deus. Mas eu posso também não ter certeza do que virá depois desta vida terrena. E aí pensar que tudo acabará por aqui. E isso não é verdade. Eu, você, todos nós somos esse corpo. Temos um corpo, uma matéria, mas temos também emoções. Temos sentidos que são alimentados por tudo aquilo que os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso olfato, o nosso paladar, o nosso tato consegue sentir. Mas isso tudo vai passar. Mas nós também temos um espírito. Quando Deus criou o homem, lá no princípio, diz a Bíblia, na qual eu creio, e tenho plena convicção disso, e tenho plena confiança disso, assim como José teve, de que Deus cumpriria a sua promessa de levar o povo para a terra prometida. E aí ele fez seus irmãos jurarem que quando o povo fosse para a terra prometida, levariam seus. E quando Josué celebra um culto a Deus lá no Jordão, e ele junta algumas pedras, e um dos referenciais que ele usa são os ossos de José. Deus cumpriu a sua promessa. Deus não te deve nada. Deus não me deve nada. Mas pergunte, mamãe, por que ela ama seu filho? Porque eu o gerei. Assim também Deus nos ama de uma maneira sem igual e sem par, porque Ele nos ama como criaturas suas, como seus filhos. E você pode usufruir da segurança da vida eterna. Porque nós vamos viver eternamente. Uns vão viver eternamente junto com Deus. Lembrando que o céu, como a gente fala, está no final de uma vida com Cristo aqui na terra. E o inferno está no final de uma vida sem Cristo aqui na terra. Nós lemos aqui o texto que Jesus ele morreu para derrotar o poder do diabo sobre a morte. E depois, no versículo 15, ele diz: e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Você pode ser livre do medo da morte em Cristo, porque em Cristo nós podemos ter a vida eterna. E o versículo 16 ele diz: pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. E por que esse autor, por que o autor aos Hebreus fala os descendentes de Abraão? Porque Abraão é chamado de o pai da fé. Lá no começo, depois de Adão, de Noé, Deus olha para o homem e encontra um homem chamado Abrão.
e diz para esse homem: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Talvez você não saiba. Ele era filho de um fazedor de ídolos. Era uma pessoa que criava ídolos para poder ser adorados pelos outros. Então, na sua criação, ele via seu pai criando ídolos para que as pessoas pudessem adorar aqueles ídolos. E um dia, Abraão tem a convicção de que Deus está falando com ele. E diz para ele: sai da tua terra, do meio do teu povo, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus fala com ele de que maneira? Mas desafiadora. Porque hoje, sair para um lugar distante, com todos os recursos que nós temos, é muito mais fácil. Mas sair como Abraão saiu, naquela época o sistema patriarcal, o mais velho, era autoridade sobre a família, e todos ficavam ali debaixo da sua autoridade, e aquela família grande era uma maneira de se proteger contra os inimigos, porque naquela época não tinha nação, eram famílias, sistema patriarcal. E aí então, Deus fala assim: sai, deixa todo mundo aí da sua segurança e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Primeiro ele teria que sair, para depois saber direcionamento de Deus para onde que estava indo. Isso se chama fé. Para você não ter medo da morte, você tem que ter fé. Fé é sinônimo de confiança. Fé é sinônimo de acreditar. Por isso que José disse: eu creio que Deus cumprir a sua promessa de nos levar para a terra. Então, não deixe os meus ossos aqui no Egito. Eu quero que vocês levem, vocês vão jurar para mim que vão levar os meus ossos quando Deus nos fizer entrar na terra prometida. Isso é fé. Você pode ter certeza da vida eterna. Você pode não viver com medo da morte, se você se dispor a acreditar que Deus te ama. Não porque você mereça, não porque você é bonzinho, não porque você como dizia o Romário, né, o jogador de futebol, falou assim: Deus como me fez, ele fez de uma maneira especial. Não. Porque você é alvo do amor dele. E você aceita esse amor. Esse amor que levou ele a enviar o seu Filho Jesus Cristo para que vivesse aqui e por meio da sua morte derrotasse o poder do diabo sobre a morte. E para que libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Você pode ser liberto do medo da morte hoje, apenas abrindo o seu coração para Deus e dizer: Deus, eu recebo o seu amor. Eu recebo o seu amor para comigo. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não sou especial. Eu sei sim que eu sou um pecador. Mas aqui estou uma pecadora que quer desfrutar do seu amor. Que quer desfrutar da segurança de saber que o Senhor me ama e quer viver na tua presença. Muitas pessoas imaginam assim: o que eu vou ter que abrir mão para aceitar o amor de Deus? Eu digo para você que em 1980, eu tive esse discernimento, esse entendimento do amor de Deus. 40 anos depois, eu digo para você: para mim, as vezes que eu me dediquei a Deus, mas foram comigo mesmo em relação a Ele.
no sentido de não honrá-lo, de não agradá-lo o suficiente como ele é digno. Não que você vai perder, porque o que você tem a ganhar é muito maior. E não dura apenas nessa vida, mas por toda a eternidade. Amém? Então, para você vencer o medo da morte, é você reconhecer que você precisa confiar em Deus, aceitar esse amor de Deus, entender que Jesus Cristo veio para cumprir uma missão de resgatar todo aquele que nele crê. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, eu gosto muito desse versículo, diz que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quem é que estava perdido? Eu andei perdido. Enquanto eu pensava que poderia dirigir a minha própria vida, e eu fui criado de uma maneira muito assim, tolhida, no sentido de escolhas às vezes. E aí então eu tinha um sentimento em relacionamento de autoestima baixa. Eu tinha dificuldade de escolher o que eu queria comer. Eu pensava de uma maneira bem medíocre, de médio para baixo. E foi Jesus que revelou o seu amor por mim, a sua graça, a sua redenção, o seu sacrifício. E por meio da Bíblia, que é a palavra de Deus, eu tive entendimento de tudo quanto Deus quer me ensinar, me instruir, de como me relacionar com Ele e com o meu próximo, que é você. E por isso eu estou aqui hoje como uma igreja comunicativa, falando do Evangelho, das boas novas, das boas notícias. E a boa notícia é essa: você não precisa ter medo da morte. Basta que você tenha o passaporte para a vida eterna. E ele se chama Jesus Cristo. Aceitando o amor de Deus para você. O que você precisa fazer? Em Atos capítulo 16, versículo 32, um homem disse para Paulo e Silas: varões, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo. Acredite no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Parece pouco, não é? Parece. Mas o confiar, o se entregar, não é fácil. Se eu pego uma criança, coloco no alto e falo com ela: pula! Papai, vovô vai te pegar. Ela pula. Ela é inocente, ingênua. Mas nós, quando vamos crescendo e vamos chamando de ter a idade da razão, de saber o que é certo e errado, aí alguém fala: pode pular aí que nós vamos segurar você aqui. Opa, vou não. Será que vocês vão segurar eu mesmo? Pois é. Por isso que Jesus assim disse assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Porque as crianças creem, elas apenas acreditam. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que você precisa fazer. Acreditar no amor de Deus para com a sua vida. Porque Ele não nos criou para a morte. Ele nos criou para viver uma vida eterna. Paulo, ele escreveu assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Bom, eu preciso ficar aqui, pastor gosta de falar, né? E eu gosto muito. Gosto de conversar sobre a grandeza de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus e sobre a nossa humanidade. O que você precisa fazer é crer. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém?
Oh, deixa eu dar um abraço aqui mais uma vez para minha irmã, pastora Fernanda Leles. Tem uma pessoa aqui que não tem foto. Deixa eu ver, Andréia. Oh, tá aqui o meu irmão. Amém. Glória a Deus. Quem mais? Ah, olha lá, pessoal de Araxá aqui, ó. Vanete. Um abraço pro Léo. Amém. Pro Otávio. Amém. Quem mais aqui? Desculpa se eu não estou enxergando bem aqui, mas o Emerson, né? Eu acho que é o Emerson. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado aí, vocês que já como é que fala? Compartilhar essa live. Se puder, compartilha. Quem não compartilhou, compartilha essa live aí no Facebook. Porque para que possamos chegar a outras pessoas, né? Não há nenhum interesse além de levar essa palavra. Então, eu acho que é o Emerson, dê lembrança aos seus pais por mim, pastor Jacinto, sua mãe, sua família, amém? Então vamos orar. Eu não sei se você tem alguma necessidade, mas eu sei que Deus sabe e conhece cada um de nós. Não sei se você vai ver, está vendo essa live agora, se vai ver daqui a um pouco, ou daqui a 2 dias, não importa. A Bíblia fala que Deus é onisciente, Ele sabe tudo e todas as coisas. Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. E você, de alguma maneira, poderá ser atraído para ouvir essa live, para ver essa live sobre o medo da morte. Mas que você pode ter agora, a partir de agora, a segurança de que você pode, não precisa temer a morte, tendo segurança da vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então vamos orar, seja qual for o seu problema, apenas feche os seus olhos por um instante, pense naquilo que você deseja que Deus esteja agindo na sua vida, no seu coração, na sua casa, na sua família, seja qual for a necessidade, Deus é maior. Deus é maior. Ele é o Criador soberano de tudo e todas as coisas. Então Ele pode mudar realidades. E Ele quer fazer isso para a glória dEle. Amém? Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, quero agradecer por cada irmão, irmã que estão nos acompanhando nessa live. Cada pessoa, Senhor, que está conosco, nos acompanhando. Muito obrigado, Deus. Obrigado por essa oportunidade de podermos falar que temos segurança no Senhor, de não temer a morte, por saber que o que o Senhor tem é muito melhor para nós. Quero te agradecer, Deus, pela oportunidade que o Senhor me dá de poder compartilhar isso com os meus irmãos, com os meus amigos, com aqueles que agora estão conosco. E eu quero pedir que, a tempo e fora de tempo, contempla este coração agora, e responde a esta necessidade, a esta oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para o Senhor não há fora de tempo, porque o Senhor age no momento certo, mas que as pessoas que pensarem que por estar demorando, o Senhor não está se preocupando com elas, mas que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, mostre o meu kairós, este é o tempo de Deus para a sua vida. Faça isso, Senhor. Haja nesses corações, nessas mentes. Toma cativo, Senhor, todo o entendimento à tua vontade. Glorifica o teu santo nome na vida de cada pessoa. E que haja oportunidade de pessoas abrir o coração para o Senhor e se permitirem ser amadas pelo Senhor. E permitirem aceitar o seu amor, aceitar a segurança por meio da fé do que o Senhor as ama e tem uma vida eterna, uma eternidade para que elas possam viver na tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro. Amém? Obrigado, irmãos. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui se eu consigo de perto aqui ver os irmãos aqui. Deixa eu ver. Alguns estão aqui. Sônia, Maria da Costa, quem mais? Temos aqui. Ora, obrigado. Nós estamos terminando. Muito obrigado por ter estado conosco todo esse tempo. Um abraço e a paz do Senhor Jesus Cristo.
Amém.